Fala, meu povo, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês um guia de leitura do personagem Harry Hole, que foi criado pelo escritor John Nesbo. É esse aí mesmo, cara. Ele já teve uma adaptação cinematográfica, esse personagem, num filme com o Michael Fassbender chamado Boneco de Neve, que é o livro que tem o maior sucesso mercadológico do autor, tá? Mas ele hoje consta com 13 livros na série, tá? Eu tenho 2 dessa série só e estão fora de ordem ainda. Mas tenho todos no Kindle, tá? Então o que eu fiz? Peguei e fiz uma lista em ordem cronológica desses livros, tá? Esses livros especificamente tem que ler em ordem cronológica, tá? Por quê? Porque o personagem Harry Hole, ele tem uma curva de acontecimentos, desde situações trágicas que vão acontecendo com ele, até a luta dele contra o alcoolismo, a forma como a situação vão acontecendo nas histórias, tudo aquilo ali está correlacionado a essa situação do crescimento do personagem. E crescimento do autor também, tá? Porque eu acho que o próprio Joe Nesbo veio crescendo, até em função da história dele, ele vem crescendo disso, tá? Vem crescendo dentro dessa situação da escrita em si, tá? O Joe Nesbo nasceu em 1960 em Oslo, na Noruega, tá? Antes de se tornar escritor, ele teve uma trajetória digna de personagem. Foi jogador de futebol profissional, economista, corretor da Bolsa de Valores e vocalista de uma banda de rock. Sua carreira literária começou nos anos de 1990, quando escreveu o primeiro livro de Harry Hole durante uma viagem de avião. Prova de que algumas boas ideias nascem em altitude e turbulência. Nesbo é conhecido por misturar thriller policial com drama psicológico, explorar falhas humanas sem criar maquiagens no personagem, criar investigações que combinam um método clássico com brutalidade moderna e manter continuidade emocional entre os livros. Além da série Harry Hole, ele escreveu romances independentes de suspense, livros infantis da série Dr. Proctor e adaptações de Shakespeare em versão policial. Hoje é um dos autores de crime fiction mais vendidos no mundo, traduzido para dezenas de idiomas. Exportação norueguesa em primeira linha. O que aconteceu aqui, tá? Deixa eu tirar fora já um negócio da frente, tá? Esse aqui é um livro de um outro personagem que ele tem, tá? Esse Sangue na Neve, que é do personagem Olaf Johansen, tá? Esse personagem aqui tem 2 livros, O Sangue na Neve e O Sol da Meia-Noite, certo? Então esses são os 2 livros que são lançados desse personagem. Esse aqui é bem fininho, tá? Então o John Nesbo tem desse personagem específico 2, tá? Bom, gente, então vamos lá. O foco é o Harry Hole e os seus 13 livros, tá? Que eu vou botar em ordem aqui para vocês seguirem a série, tá? De livros. A Netflix vai lançar agora em 2026 a série adaptando um dos romances, tá? E o primeiro romance que ela vai adaptar, ela já vai fazer fora de ordem, tá? Que ela já vai pegar o Estrela do Diabo, que é o 5º volume, tá? Então eles já vão fazer fora de ordem. Já vão seguir tipo o Richard, assim, sabe? Pular de um pro outro. Eu não gosto muito disso. Para mim eles deveriam ter adaptado o primeiro, tá? Na série do Richard, a Amazon pelo menos fez a adaptação do Dinheiro Sujo, que é o primeiro livro do personagem. Deveriam ter feito a mesma coisa, tá? Mas, enfim, como eu não li o livro, não sei dizer agora, né, se a série vai ser boa ou não. Mas o foco aqui principal para mim é isso, tá? Eu acho que a série do Harry Hole tem que seguir cronologicamente. Por quê? Em função do vício dele, em função dos casos que vão acontecendo, obviamente eles vão se interligar. Isso é fato que vai ter né, uma interligação entre eles, porque isso é uma coisa que os escritores de thriller normalmente fazem, eles vão interligando as coisas. E aí, às vezes, um assassino, ou um assassinato, ou um personagem, às vezes um próprio coadjuvante que estava lá no primeiro livro da série vai aparecer lá no 10º, porque daí o cara vai puxar aquele personagem lá e vai trazer uma história para ele. Aí tu tem que ter lido, ou pelo menos tem que ter conhecido aquilo ali. Então o primeiro livro lançado pelo John Nesbo, do personagem Harry Hole, é o Morcego, tá? Nele diz o seguinte, ó. A ensolarada Sydney abriga um assassino brutal. O corpo de uma jovem norueguesa é encontrado em um rochedo no fundo de um penhasco. O caso intriga a polícia. A vítima apresenta sinais de estrangulamento e suspeita-se de violência sexual, mas não há qualquer vestígio de DNA ou impressão digital do criminoso. Para colaborar com a investigação, a Divisão de Homicídios de Oslo envia o inspetor Harry Hole à cidade, um homem problemático que luta contra o alcoolismo e tenta superar um trauma do passado. Então aqui eu não vou ler muito disso, não vou dar spoiler, até porque eu acredito que thriller tu não pode dar spoiler, tá? Então o primeiro livro é O Morcego. Vejam as capas aqui, tá? Vou botar algumas imagens das capas que tem aqui. A primeira sempre vai ser a que nós estamos falando, então, né? E aí a partir dali vocês vão olhando as outras capas, tá? Acho que o mau gosto impera, tá? Tanto na situação nacional quanto na situação internacional. Os homens não são bons de capa. O segundo livro da série é o Baratas. Esse eu tenho, tá? Que é o mesmo padrão de capa do outro. Pelo menos isso, né?
A Record tá mantendo o padrão de capa desse aqui, tá? Que fica ali o nome do livro. Vai ser mantendo o padrão desse aqui. Esse aqui diz o seguinte, ó. Barato inspetor Harry Hole chega a abafada Bangkok. Sua missão é evitar um escândalo. O embaixador norueguês foi encontrado morto com um punhal cravado nas costas num hotel de reputação duvidosa. O governo norueguês deseja que as investigações sejam encerradas logo, receoso de que a amizade do embaixador com o primeiro-ministro abale a popularidade do líder no parlamento. Para tanto, o detetive mais insubordinável da divisão de homicídios da polícia de Oslo é enviado à Tailândia a fim de resolver o caso antes que se torne manchete dos jornais, tá? Então, eu até esqueci de mencionar, tá? Esse aqui foi lançado a data de publicação desse aqui é 2016, tá? Do Morcegos é antes, também é 2016, tá? Pra vocês terem uma ideia, cara, a edição do Morcegos tá na 7ª edição. Isso é informação da Amazon, tá? E o segundo tá na 3ª edição. Cara, e é assustador como esses livros desse cara vendem, tá? Então, o segundo livro da nossa lista é o Baratas, que esse aqui eu tenho. O terceiro, então, a gente tem o Garganta Vermelha, tá? Esse aqui eu achei um dos melhores contextos de história, tá? O melhor contexto de sinopse. Ele diz o seguinte, ó. O ano é 1942, nas trincheiras de Leningrado, na frente oriental, uma unidade de soldados noruegueses luta por uma causa justa, uma Noruega livre. O mais corajoso deles, Daniel Goodson, é dado como morto e seu corpo é deixado em uma vala comum. 2 anos depois, em um hospital militar de Viena, um misterioso soldado se apaixona por uma jovem enfermeira que é convocado para combater na Hungria. O casal planeja uma fuga. Em 1999, um senhor perambula pelas ruas de Oslo após receber a sentença de morte de um médico. Ele lembra dos tempos de guerra e sabe que tem uma missão a cumprir. Enquanto isso, Harry Hole é transferido para a polícia secreta depois de ferir acidentalmente um agente do serviço secreto durante uma visita do presidente americano à Noruega. Vocês perceberam? Que aqui, na sinopse do terceiro, que é o Garganta Vermelha, ele já tem uma citação do segundo livro que se passa em Bangkok. Por isso a necessidade de se continuar em ordem cronológica. E essa parte específica que eu li, eu vim até embaixo nessa aqui, porque eu já tinha lido isso aqui, justamente para provar o meu ponto. Leiam Harry Hole em ordem cronológica, se vocês não querem ter spoilers, porque vai ter. A partir de agora, obviamente, isso aqui não é uma coisa que prejudica, é só pra gente saber que o Garganta Vermelha se passa depois do Baratas, mas é importante saber disso, tá? Então não sigam sem ser em ordem cronológica, se vocês se importam com spoilers. Mas esse aqui eu achei o mais interessante justamente por causa desse salto temporal. Então tu tem uma coisa que acontece em 42, depois em 99 está acontecendo outra situação e ele vai ter que fazer essa ligação um com o outro, certo? Em quarto nós temos A Casa da Dor, tá? Que esse aqui o inspetor Harry Hole se sente sozinho, sua namorada Raquel está na Rússia tentando obter a guarda do filho. Então, quando uma ex-namorada o convida para jantar, ele aceita, imaginando tratar-se apenas de um encontro inocente, mas a situação sai do controle e no dia seguinte acorda com uma ressaca fenomenal sem uma lembrança dos eventos da noite anterior. Daqui eu não sigo, tá? Mas só para vocês saberem que aqui a gente já tem um contexto de mais personagens, então da namorada, do Harry, né? Do que está acontecendo. Provavelmente daqui vai ter ligações mais fortes com o livro 4, livro 3. Então é importante a gente seguir isso em linha, tá? Então A Casa da Dor é o quarto livro do Harry Hole, ok? Então agora nós vamos para o quinto livro, que é o que vai ser adaptado pela Netflix, tá? Que ele diz o seguinte, ó. É verão na Noruega, o gelo derrete e a névoa se dissipa para dar lugar ao calor e ao sol. Na cidade de Oslo, a temperatura ganha contornos tropicais e todos estão de férias. É nesse momento que o investigador Harry Hole é obrigado a sair de seu isolamento autodestrutivo e encarar o assassinato de uma jovem. Harry anda tão abalado que mal parece um inspetor de polícia. E aqui a gente para não dar mais nada, porque ele já ia começar a citar spoilers do quarto livro. Então o quinto livro é o Estrela do Diabo, que eu deixei as capas para vocês aqui. A data de publicação desse aqui no Brasil é 2021, ok? Você pode perceber que são livros curtos, né? Curto espaço de tempo de um para o outro, né? O cara produz violentamente. O sexto livro é O Redentor, tá? Que ele diz o seguinte, foi publicado, vamos ver quando ele foi publicado, 2021 também, tá? Aqui no Brasil. Vamos lá. Às vésperas do Natal, o rigoroso inverno norueguês transforma Oslo em uma cidade desoladora e inóspita. Além das pessoas que andam apressadas pelas ruas à procura de presentes natalinos, apenas pedintes e viciados vagam sem destino pelas esquinas e praças em busca de dinheiro e drogas. O frio, porém, não impede a realização do tradicional show beneficente de fim de ano do Exército da Salvação. Com sua missão de caridade, a instituição promete uma
promete alguma esperança em meio à degradação. Mas, durante o evento, um tiro é disparado e um dos integrantes do exército é assassinado na multidão. Aí ali começa a investigação. Então, o sexto livro é o Redentor, ok? Que ele antecede, então, o maior sucesso do Harry Hole, que é Boneco de Neve, tá? Esse aqui foi o maior sucesso em publicações. A primeira neve do ano cai sobre Oslo num dia frio em novembro. Burt Becker chega do trabalho e elogia o boneco de neve que o marido e o filho fizeram no jardim. Os dois ficam surpresos. Ele não tinha feito nenhum boneco. Ao olhar pela janela, o menino Jonas nota que a figura branca está virada para casa, com os olhos negros voltados para as janelas, para eles. Quando o inspetor Harry Hole recebe uma carta do auto-intitulado Boneco de Neve, não desconfia do tenebroso significado dessa alcunha. Somente após descobrir alarmantes traços em comum entre vários desaparecimentos na Noruega, o policial percebe que está envolvido numa trama muito maior, capaz de testar os limites de sua sanidade. Então esse aqui eu tenho também, tá? O que eu achei do filme? Gostei muito do filme. Acho que o Michael Fassbender fez um excelente Harry Hole. O clima, né? O clima frio de Oslo, aquela situação toda, eu acho que ele foi muito bem retratado dentro do filme. Por que eles pegaram o Boneco de Neve, que é o primeiro? Talvez provavelmente por ter sido o mais vendido, né? Mas por que eles pararam ali, eu não sei dizer. Tinha o Val Kilmer também no filme, um dos últimos filmes que ele fez, tá? A trama é muito fechadinha, muito fechadinha. E tu vai descobrir o que é bem no final. Confesso pra vocês que eu não lembro quem é o assassino em si. Mas a investigação, a forma como foi feito foi muito boa mesmo, tá? Depois no Boneco de Neve a gente tem o Leopardo, então, que ele diz o seguinte: ao trocar a fria Oslo por Hong Kong, Harry encontra refúgio no ópio, no álcool e nos jogos de azar para fugir de sua antiga vida. Nossa senhora. Porém, por mais que ele tente se manter afastado, um sórdido assassino consegue trazê-lo de volta à realidade. Duas mulheres são encontradas afogadas no próprio sangue e uma terceira é morta por enforcamento. Aqui eu paro com a situação. Então ele vai investigar alguma coisa em Hong Kong. Então ele sai de Oslo e vai para Hong Kong. Então o fato dele colocar o Harry em outros personagens, né, em outros lugares do mundo, aumenta mais a possibilidade de ele conseguir fazer essas criações. Né? Fantasma, que depois ele diz, ó, depois de 3 anos morando em Hong Kong e tentando fugir dos traumas de sua vida como detetive em Oslo, Harry retorna à Noruega. O impensável aconteceu. Oleg, o menino que ele ajudou a criar, foi preso, acusado de matar um traficante de drogas. Harry não acredita que ele seja um assassino e inicia uma caçada para prender o verdadeiro culpado. Então o que ele vai fazer? Ele já vai trazer um contexto de um personagem lá de trás, ele dá continuidade ao anterior. Então, sabe, é aquela história. É sempre aquilo, né, cara? Quando o cara começa a fazer uma série de livros de um detetive, sempre é o mesmo papinho, né? Não, você não precisa ler em ordem. Cara, esquece. Se tu quiser um aprofundamento real do negócio, dos personagens, a não ser que tu vai ler só por ler, né? Só pra botar mais um na pilha. Mas se tu quiser realmente um aprofundamento dos personagens, não adianta. Precisa ler em ordem, precisa colocar os livros nessa situação. Senão, não adianta, não vai conseguir. Então a gente tem aqui o Fantasma. Agora nós vamos pro Polícia, tá? O Polícia diz o seguinte, ó, a polícia de Oslo precisa desesperadamente de Harry Hole, mas dessa vez, talvez ele não possa contar com seu detetive mais brilhante. Ao longo dos anos, o inspetor Harry Hole esteve envolvido nos principais casos de assassinato em Oslo e salvou a vida de muitas pessoas, mas quando um assassino brutal ataca os policiais da cidade e seus colegas são expostos ao perigo, Harry não se encontra em posição de proteger ninguém, muito menos a si mesmo. Um investigador aposentado é assassinado de modo brutal em um bosque nos arredores da cidade. Um detetive é morto com requintes de crueldade. Ambos são encontrados nos locais dos crimes que não foram capazes de solucionar. E o assassino não para por aí. Aqui eu paro. Então aqui a gente já vai ter uma trama, de novo, fechada, que aqui, pelo menos na sinopse, não trouxe elementos anteriores, porém vai trazer ele de volta para Noruega, para Oslo, e trabalhar dentro de um caso fechado. Porque o Sede diz o seguinte: Harry Hole está de volta para enfrentar o único criminoso que escapou de suas garras, um assassino que está solta e tem sede de sangue. Uma mulher é morta em seu apartamento depois de um encontro marcado pelo Tinder. As marcas no corpo mostram que a polícia está lidando com um assassino peculiar, quase sobrenatural. A partir daqui eu paro, tá? Esse aqui é um dos maiores da série, tá? Tem 532 páginas esse aqui, tá? Vocês podem ver que ele foi, né, ampliando cada vez mais. Eu acho que uma das grandes sacadas dos escritores
para serem longevos, né, desse tipo de thriller, quando tu pega e escolhe um personagem só, é isso. É tu conseguir escolher um personagem específico e conseguir desenvolver cada vez mais ele, porque daí tu já não tá mais pelo caso, tu tá pelo desenvolvimento dele. O teu interesse não é no caso que ele tá desenvolvendo, e sim nele. Eu acho que esse é o principal. Não vejo a Netflix conseguindo fazer isso. Apesar da série ser norueguesa, tá, e os personagens virem de lá, você sabe que os escritores noruegueses têm um jeito mais seco de escrever, né? Então, vamos ver como é que vai andar, tá? Esse aqui, então, é o livro 11. Agora, o livro 12 é o Faca, tá? As capas, né, aquela qualidade de sempre, mas vamos lá. Uma mulher é encontrada morta em sua casa. As janelas estão todas trancadas, assim como a porta. Tudo relacionado ao caso deixa a divisão de homicídios da polícia de Oslo em choque, sem saber por onde começar a investigação. Enquanto isso, na manhã posterior ao assassinato, Harry acorda com sangue nas mãos. Não se lembra de nada da noite anterior e ele está afundando cada vez mais na bebida desde que alguém o deixou. Tá? Eu não vou dizer quem é que é, porque é um spoiler, tá? Mas se ele realmente é um junkie, como diz que é, né? Ele não tem muito o que fazer, né? Isso vai acontecer. Então, o 12º livro é o Fag. Ele foi publicado no Brasil em 2020 já, tá? E ele segue a linha. E aí nós temos por último, então, por enquanto, o último livro lançado por ele aqui no Brasil é o Lua de Sangue, tá? E ele realmente é o último lançado também no mundo, tá? A Record tá mantendo a publicação desses livros, tá mantendo a situação toda e, sabe, ele vem certinho. Todos eles com a mesma qualidade gráfica, todos eles com a mesma situação, vocês podem ver aqui na tela, que ele tem a mesma montagem de coleção. Então, quem está colecionando os livros do John Nesbo com o personagem de Harry Hole não pode reclamar, porque estão todos lançados no Brasil. Se fosse reclamar, talvez reclamar um pouco do preço, porque são livros caros pra um cacete. Né? E até tem um box com os 5 primeiros livros da série, tá? Se vocês quiserem comprar o box também vai estar disponível, o link vai estar aqui embaixo, tá? Mas vamos lá. O 13º livro diz o seguinte: a caçada está lançada e a polícia corre contra o tempo em Lua de Sangue, uma investigação arrepiante do inspetor Harry Hole, escrita pelo mestre do thriller John Nesbo. Essas sinopses são uma coisa de louco, né? 2 jovens estão desaparecidas e a única conexão entre elas e uma festa oferecida por um magnata no setor imobiliário ao qual ambos compareceram. Quando o corpo de uma delas é localizado, a polícia encontra uma assinatura pouco comum deixada pelo assassino. Um escalpo removido e colocado em outro lugar. Isso leva a crer que o suspeito atacará de novo. Eles enfrentam um assassino sem igual, e para encontrá-lo é preciso de um detetive sem igual. Mas o lendário Harry Hole se foi expulso da força policial bebendo até cair em Los Angeles. Então aqui ele já está em Los Angeles, tá? E aí a gente já sabe que no outro vai ter essa situação da expulsão. Eu acho que essa parte vai ser meio direto, sabe? Acho que ele vai ficar brigando. Acho que todos os livros ele vai ter a briga com o inspetor. Vai estar sempre no estresse, certo? Mas enfim, gente, aí estão os 13 livros da série Harry Hole, tá? Eu acho que fica bem fácil para vocês conseguirem entender, para deixar bem claro a situação, né? Então nós temos aqui no Brasil Morcego, Baratas, Garganta Vermelha, A Casa da Dor, Estrela do Diabo, O Redentor, Boneco de Neve, O Leopardo, O Fantasma, Polícia, Sede, Faca e O Lua de Sangue. Certo? Então aí está um guia de leitura para vocês seguirem e conseguirem acompanhar bem certinho os seus personagens, tá? Teve um pessoal do grupo ali que já leu o primeiro, né? Que já comentou que leu o primeiro e gostou muito do primeiro livro e que com certeza vão continuar nos próximos livros da série, tá? É interessante ver isso justamente por causa desses pequenos detalhes, sabe? Essa capacidade que o pessoal tem de conseguir... Diz que o autor tem essa capacidade de conseguir prender, né? Que ele prende bem com o seu personagem, tá? De novo, eu gostei muito do que eu vi no filme do Boneco de Neve e eu pretendo em algum momento ler esse aí, principalmente por ele ser no Kindle, tá? Como eu já tenho o Kindle, já tenho esses livros todos lá, eu pretendo pegar lá e ler esses livros aqui em algum momento, tá? Se me agradar, vou ler o primeiro, e se me agradar bastante, eu provavelmente vou pegar e vou colocar outros, tá? Vou colocar eles e talvez vá colocar eles em livros físicos, tá? Mas isso a gente vai vendo com o passar do tempo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse guia de leitura, né? E digam aí nos comentários se vocês já leram alguma dessas. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo.